Temos agora o exemplo de uma viga simplesmente apoiada, com um momento concentrado aqui localizado a uma distância A desse apoio, desse primeiro apoio que vocês veem aqui. Sendo que o vão entre os dois apoios é L, ou seja, o primeiro trecho mais o segundo trecho é igual ao comprimento total, que é L. Nós buscamos, nesse exemplo, os diagramas de solicitação dessa estrutura, ou seja, sabemos que é uma viga, sabemos que pode ter esforço normal, cortante e momento fletor. As reações são aqui fornecidas, elas já estão fornecidas. Vocês sabem que para obtê-las é necessário utilizar o equilíbrio, efetuar o equilíbrio, o equacionamento do equilíbrio dessa estrutura para obter essas duas reações, que não é o objetivo do presente exemplo. Novamente, a gente vai buscar os diagramas de solicitações, o desenho desses diagramas, graficar esses diagramas e, antes disso, equacionar, obter as equações dos esforços internos em cada um dos trechos que forem necessários considerar. Inicialmente, então, a gente tem que definir quantos trechos a gente precisa ter para analisar essa estrutura. Nesse caso, nós vamos precisar de uma seção entre essa reação e o momento aplicado, uma seção chamada S1, e depois do momento aplicado, uma seção S2. Nós vamos então na sequência em busca das equações que definem as solicitações de cada um dos trechos. Inicialmente em S1, a gente vai cortar essa estrutura e vai equacionar. Nós podemos equacionar esse lado aqui, ou então cortar aqui e equacionar do outro lado. Nós vamos equacionar esse lado da estrutura que apresenta essa situação aqui, inclusive é o lado mais simples de se equacionar. Além da reação, o que nós temos que representar aqui também são as solicitações em S1. Nós temos S1 e aqui nós vamos ter normal, o cortante e o momento fletor. Essas são as quantidades que são desconhecidas. Para a gente obtê-las, nós vamos ter de equacionar o equilíbrio dessa parcela da estrutura. Lembrando também que essa posição da seção S1, ela se encontra a uma distância x aqui da origem dessa viga. E as equações que forem obtidas aqui, elas são válidas para o trecho entre x igual a 0 e x igual a A, ou seja, para esse trecho inicial que nós temos aqui. O equilíbrio, a gente já utilizou equilíbrio em vários exemplos, as próprias reações são obtidas através do equilíbrio, e nós vamos utilizar essa convenção de sinais, onde forças para a direita, forças para cima e momentos saindo são positivos, são considerados positivos. Somatório de forças em x igual a 0, primeira equação de equilíbrio que nós vamos utilizar. O que nós temos em x aqui? Apenas o esforço normal. Com isso, a gente já consegue identificar que o esforço normal é igual a 0 em todo esse trecho da estrutura. Segunda equação de equilíbrio. Somatório de forças em y igual a 0. Que força nós temos aqui? Nós temos duas forças. Esta positiva, essa negativa. É o que está escrito aqui. M sobre L positivo menos VS1
igual a zero. Com isso, nós temos o valor do cortante nesse trecho. Vemos que ele é um valor constante para um M aplicado na estrutura conhecida, para um vão L conhecido. Terceira equação de equilíbrio, somatório de momentos em Z. Lembrando que nós vamos fazer o equacionamento de momentos em relação ao ponto onde se encontra a seção S1. Então, aqui nós temos S1, somatório de momentos em Z em relação a S1. O que é que nós temos de momento em relação a S1? Nós temos o momento dessa força em relação a esse ponto. Estas duas internas não provocam momento, porque elas acontecem em S1, mais esse momento aqui. Convenção de sinais adotada, nós conseguimos verificar aqui, pela regra da mão direita, essa força aqui provoca um momento negativo, enquanto esse momento aqui é positivo. É o que nós temos escrito aqui. M sobre L vezes X negativo, momento negativo em relação a esse ponto, mais esse momento que é um momento positivo. E aqui, então, nós encontramos a equação do momento para esse trecho. Nós vemos que a equação do momento é uma equação linear. Ela depende de x e ela é uma equação linear. Nós podemos também já aproveitar e calcular os valores desse momento. Normal a gente tinha visto que era zero, cortante uma quantidade constante, e o momento a gente pode inclusive calcular para os pontos limites desse trecho. Ou seja, em x igual a zero, substituir aqui zero, nós encontramos o valor de zero para o momento, e em x igual a A, ou seja, nesse ponto aqui, no ponto limite desse trecho, onde a seção S1 caracteriza o trecho, nós temos, simplesmente substituir por A e nós temos o valor do momento no final, quando x é igual a A. Essas, então, são as equações das solicitações internas para o primeiro trecho. Agora, a gente segue com a determinação das equações para o segundo trecho. O segundo trecho é esse trecho S2, que inicia logo depois da aplicação no momento e ele vai até o final da estrutura, da viga simplesmente apoiada. Aqui nós já temos desenhado, então, o esquema, nós cortamos S2 aqui, e nós, nesse exemplo, vamos fazer o equacionamento do equilíbrio desse lado da estrutura. Conforme eu já disse para vocês, poderia ter sido feito o equacionamento dessa forma, mas eu prefiro equacionar o lado à esquerda, porque eu vou utilizar o mesmo sistema de referência X. Nesse caso, as equações geradas a partir desse esquema, desse diagrama, dessa parte da estrutura, elas vão valer de x igual a A até de x igual a A até x igual a L. Começamos então com equilíbrio dessa parte da estrutura. Convenção de sinais adotada, segue o mesmo raciocínio, somatório de forças em X. Opa, esqueci de identificar aqui a seção 2, NS2, cortante VS2 e o momento fletor MS2. Nós temos, nesse caso, em X apenas a força NS2 e, portanto, solicitação normal vai ser igual a zero em todo o trecho. Somatório de forças em Y, nós temos essa força, esse é um momento, não entra na equação, e nós temos essa força aqui. Essa positiva, essa negativa.
é o que nós temos na expressão aqui do equilíbrio somatório de forças M sobre L menos VS2. A expressão do cortante no segundo trecho, na seção 2, é uma quantidade constante novamente. E, finalmente, a expressão, a equação, equilíbrio de momento. Aqui, lembrando que a gente vai fazer o equilíbrio em relação à seção 2. Sempre em relação à seção que nós estamos avaliando. Nós temos essa força que provoca momento, regra da mão direita é um momento negativo. Nós temos esse momento que é um momento positivo e nós temos mais um momento que acontece na seção, MS2, que é positivo também. É o que foi colocado aqui. Momento negativo mais esse momento igual a zero. Isolando MS2, nós encontramos essa expressão e, finalmente, essa expressão. Novamente, uma equação linear. Onde os valores limites, aliás, os valores dos momentos nos dois pontos limite do trecho em que a seção 2 está sendo considerada, ou seja, em x igual a A e em x igual a L, nós simplesmente substituímos aqui por A ou por L. No primeiro caso, nós temos A menos L, como a gente tem A mais B igual a L, A menos L é igual a menos B. Tá? Essa relação foi já apresentada logo de início. Lembre-se que A mais B é igual a L, então a gente utilizou essa relação aqui, quando a gente diz que A menos L é igual a menos B. O L substituindo aqui o X, nós temos um momento igual a zero. Dessa forma, nós acabamos de calcular todas as equações das solicitações para os dois trechos. E aqui nós temos um resumo dessas equações. A gente acabou de verificar que o normal nos dois trechos é constante e nulo, que o cortante nos dois trechos é constante e possui o mesmo valor. Quais são os dois trechos? Aqui nós temos de 0 até A, e daqui nós temos de A até L. E as equações dos momentos, no primeiro trecho foi essa equação obtida, no segundo trecho essa equação, com os valores nos pontos limites dos trechos já determinados também. Agora, então, nós graficamos essas expressões. Essa é a estrutura que nós estamos avaliando nesse exemplo. Aqui nós temos o esforço normal. Vejam que o normal em todo o trecho ele é igual a zero. Para essa estrutura com esse carregamento. O cortante, ele tem o mesmo valor, um valor positivo de M sobre L em todo o trecho. Portanto, nós temos M sobre L positivo para o cortante e, finalmente, valor constante, M sobre L para todo o trecho. E, finalmente, o momento fletor, nós temos no início igual a zero, no final da seção 1, do trecho onde considera-se a seção 1, nós temos um momento M, A sobre L, 0 MA sobre L, sendo uma equação linear, ou seja, o que liga esses dois pontos é uma linha reta.
e menos mb sobre L e zero também sendo uma equação linear. Mais para baixo, menos para cima, mais para baixo, menos para cima, no caso do momento fletor. E também chama a atenção aqui que esse valor aqui, mb sobre L, essas duas quantidades, quando somadas, nós encontramos o valor de m. Exatamente o valor do momento que foi aplicado exatamente nesse ponto, é essa diferença que vocês visualizam aqui. E assim nós temos os diagramas de solicitação para essa estrutura, para essa carga aplicada.